Toda semana eu recebo pergunta aqui no canal de gente querendo saber qual serra de bancada é melhor entre a Stanley SST 1801 e a Bosch GTS 254. Qual das duas entrega mais? Qual tem o melhor custo-benefício? Qual é mais precisa? Qual é a melhor compra? Por isso, eu separei 18 das principais características dessas serras de bancada e a partir de agora eu vou explicar com detalhes essa característica, em qual das duas ferramentas ela é melhor e por quê. Com base nisso, você vai poder tomar a sua decisão de compra com base em informações concretas. Tudo bem que essas informações têm bastante base na minha opinião sobre as ferramentas, só que a minha opinião é baseada na minha experiência de mais de 12 anos usando serras de bancada. Então o que eu estou falando aqui é sim opinião, mas tem embasamento técnico por trás também. Além disso, eu acho que é importante você saber que eu tive uma 1801, eu usei ela rotineiramente nos meus projetos de marcenaria por praticamente um ano, antes de trocar ela por uma outra serra, mas aí é outra história. Já a 254, eu não fui o proprietário de uma, então para conseguir validar as informações daquilo que eu vou falar a partir de agora no vídeo, eu coletei o depoimento de pessoas que são proprietários da 254. E, juntando essas informações, eu fui até uma loja que vende ferramentas aqui na cidade, peguei uma 254 com muita calma para examinar pessoalmente todos os pontos, todos os aspectos que eu vou comentar no vídeo a partir de agora. Então, além da minha experiência com serra de bancada, da minha opinião, tenho embasamento do meu uso, dos depoimentos e da minha observação de ambas as ferramentas. Antes de eu começar com a minha listinha de características, que está aqui do lado da minha colinha, é importante você saber que a gente está falando aqui de duas serras de entrada destinadas ao público iniciante que está comprando a sua primeira serra de bancada a um baixo custo. Baixo custo é relativo, mas enfim, ambas as serras custam na faixa dos R$ 1.500. Normalmente a da Stanley está um pouquinho abaixo disso e a da Bosch um pouquinho acima dos R$ 1.500. Mas as duas sofrem de dois defeitos crônicos que não têm solução, que são o excesso de ruído e a vibração da ferramenta. Isso ocorre pela forma como elas são construídas e pelo motor que elas utilizam, tá? Não tem o que você fazer em relação a isso. A questão do ruído você resolve com um abafador de qualidade, com um protetor auricular, mas a vibração ela pode tirar a precisão e a qualidade do corte final, mas não tem muito o que ser feito em relação a isso. E você precisa entender que qualquer uma delas, quando chegar aí na sua casa, não é só tirar da caixa e usar. Toda a ferramenta, isso não vale só para essas duas serras de bancada, vale para qualquer ferramenta. Toda ferramenta que você compra precisa ser regulada e calibrada antes do primeiro uso. Se você não fizer isso, você vai ter uma porcaria indiferente da serra que você comprar. Agora sim, então vamos começar com a lista de características das serras de bancada, começando pela mesa. A mesa da serra da Stanley é de alumínio, enquanto a da Bosch é de chapa dobrada. Mesa de chapa dobrada em uma serra de bancada é uma bela porcaria, tá? Você vai ter problema cedo ou tarde. Enquanto a mesa de alumínio da Stanley é injetada em uma peça única inteiriça, a de chapa dobrada da Bosch é com chapas dobradas para fazer os slots, as canaletas onde os acessórios correm ali na mesa, é feita uma peça separada, no caso da Bosch, e essa peça é soldada de baixo para cima no tampo, na bancada. Isso deixa um monte de fresta porque a solda não é contínua, além de ser uma chapa muito fininha e sofrer com empenamentos com o passar do tempo. Além do que, se você deixar cair qualquer coisa ali em cima, vai criar um amassado, vai criar uma depressão na mesa e dificilmente você conserta isso depois. Falando do ponto de vista alinhamento, planicidade, ambas vêm muito bem feitas de fábrica. Porém, se você tiver uma pequena variação, na da Stanley você consegue usinar porque ela é de alumínio, mais espessa, mais robusta e você tem margem para trabalhar. Na da Bosch, esquece que você vai lixar um ponto mais alto, que você vai acertar algum tipo de defeito que veio de fábrica. É aquilo ali e daquilo ali só piora. Tá? Então, a mesa de alumínio da Stanley é muito superior à de chapa dobrada da Bosch. Além do que, a largura total da mesa da Stanley é 13 centímetros maior quando ela está completamente fechada do que a padrão Bosch. Segunda característica, que também é inerente à mesa, é o slot, a ranhura por onde correm os acessórios em cima da mesa da serra de bancada. Na Stanley a gente tem uma ranhura padrão de 3/4, que é padrão universal, ou seja, se você quiser comprar um acessório como um goniômetro, um feederboard ou até um trilho de alumínio para construir um sled, algum gabarito específico, você pode comprar e esses acessórios padrão eles vão servir na sua serra da Stanley porque o padrão da canaleta é universal de 3/4 de polegada. Na Bosch, por ela ser de chapa dobrada, a Bosch resolveu criar um padrão que não existe em outro lugar no mundo, só na GTS 254. Isso quer dizer que nenhum acessório que você comprar
vai servir corretamente na da Bosch. Pelo menos eu não conheço nenhum acessório universal que sirva na serra de bancada da Bosch. Por dois motivos: pelo tamanho, pela largura do slot e também pela questão da chapa dobrada ser muito fininha e não ter na lateral do slot superfície suficiente para apoiar os acessórios, caso eles vissem a servir nesse slot que a serra tem. E agora, para finalizar o assunto dos trilhos dos slots da serra, qual que é o principal problema da mesa de chapa dobrada? Na serra da Stanley, essa borda aqui do slot, por onde vai correr os acessórios da serra, ela tem uns 4, talvez 5 milímetros de altura aqui, e quando você apoia um trilho que você faz para um gabarito, por exemplo, ou de um acessório, ele tem superfície de apoio para correr aqui dentro desse slot de uma forma precisa e sem desgastar a madeira aqui nas laterais. A mesa de chapa dobrada, por ser uma chapa muito fininha, quando você fizer um gabarito, um sled, por exemplo, e hoje é impensável você fazer marcenaria sem um sled, sem um trenó na serra de bancada, quando você fizer um gabarito, você vai colocar os trilhos aqui para correr, ele vai começar a ser utilizado e com pouco tempo de uso ele vai começar a desgastar os trilhos aqui na lateral. Aqui, ó, eu passei meia dúzia de vezes, já marcou a madeira. Se eu passar a unha aqui, eu já sinto que afundou a madeira nesse ponto aqui, ó. Tá, então você usa poucas vezes o gabarito, ele já perde a precisão, porque a chapa é muito fina e gasta os trilhos que você faz. Não importa se você faz de madeira, de plástico, do material que seja, você vai ter problema, porque a área de apoio aqui na lateral do slot aqui, ela é muito fininha, muito pequena, então isso acaba ou tirando a capacidade de apoio do trilho aqui, ou então desgastando o trilho que você fez. E ainda falando sobre a mesa, ambas as serras têm a capacidade de estender a mesa, de abrir uma alça, uma aba que estende essa mesa lateralmente, dando mais capacidade de corte. Na Stanley, você consegue estender essa mesa e cortar até 66 centímetros na guia lateral, na guia paralela. Na verdade, dá para cortar um pouquinho mais do que o fabricante diz, mas com segurança 66 centímetros. A maioria dos balcões, dos armários, são feitos com até 60, 65 centímetros no máximo de largura. Então, se você quer fazer um móvel para sua casa, por exemplo, você tem capacidade de cortar a chapa na serra da Stanley. A serra da Bosch, com toda a extensão aberta, consegue cortar 54 centímetros. Tá? Então, são 10 centímetros, 12 a menos do que a da Stanley, e isso limita a capacidade de corte dela, limitando também a peça que você vai fazer a 54 centímetros. Então, se você quer cortar uma peça na guia paralela a mais que 54 centímetros, na da Bosch você já não consegue. Então, a capacidade de corte lateral da Stanley é superior. Bom, até agora tudo que eu falei, a da Stanley foi superior, mas tem um item que a da Bosch já deixou a da Stanley no chinelo, que é o goniômetro. Apesar dos dois serem uma porcaria no quesito folga, ambos têm folga na serra e você precisa corrigir isso de alguma forma, mas o transferidor de ângulo da Stanley é simples, é tipo um transferidor de colégio com um parafuso que você trava ele no ângulo que você quer cortar. A da Bosch colocou um transferidor de ângulo com paradas pré-definidas, ângulos pré-definidos, se não me engano são 15, 30, 45 e 60 graus, alguma coisa assim, não me recordo corretamente, mas ele tem paradas, ele tem pontos onde você, após calibrar o seu goniômetro, você consegue fazer cortes naquele ângulo só colocando a posição do transferidor naquela posição pré-definida. Você não precisa ficar medindo cada vez. Tá? Então o goniômetro da serra da Bosch é superior ao da Stanley. A próxima característica é a guia paralela da serra de bancada, e daí aqui eu subdividi em tópicos porque a guia paralela tem algumas características adicionais em uma e em outra serra de bancada. Mas para começar, a guia paralela da serra da Stanley é autocentrante. O que isso quer dizer? Se você deixar ela um pouquinho na diagonal, quando você pressionar a alça de fixar a guia paralela nos perfis, na serra de bancada, ela tende a voltar para a posição de alinhamento correta em relação ao disco. Tá? Na da Bosch, se você deixar ela um pouquinho inclinada, você consegue travar ela inclinada, você consegue travar ela em diagonal. Então é mais difícil de você conseguir alinhar ela. Você sempre tem que prestar atenção para que você não tenha travado ela em uma posição diagonal à linha de corte. Além do que, o deslizamento da guia lateral, da guia paralela, na da Stanley é mais suave, é mais macio por conta dos perfis que ela usa nas pontas. E a da Bosch é um pouquinho mais travadona, você normalmente precisa pegar com duas mãos ou tomar um cuidado maior da posição onde você coloca a sua mão para conseguir levar a guia paralela para os lados. Então, nesse quesito, a da Stanley é superior.
A guia paralela da serra da Stanley, ela é com um perfil mais robusto de alumínio, mais espesso, mais largo, mais alto, mais resistente, com parede mais resistente. A da Bosch tem um perfil mais simples, de menores proporções, o que torna ela um pouquinho mais frágil. O perfil da Bosch não chega a empenar, não chega a forçar, mas ele está no limite. Tá? Se você forçar demais, ele acaba empenando um pouquinho, mas com madeira, cortando ali, ele não chega a empenar. Mas ele é inferior ao perfil usado na Stanley. Além do que, a da Stanley é 100% de metal. É o perfil, a ferragem, o T que encosta ali nos trilhos de alumínio que vai correr a guia paralela. A alça de travamento é de metal. Já na Bosch tem bastante plástico. Inclusive a alça de travamento é de plástico. Então, dependendo de como você operar isso daí, pode vir a dar problema com o passar do tempo. Mas é superior à da Stanley na questão de construção de robustez. Porém, tem uma coisa que a da Stanley peca. Ela é um perfil único. Tá? Então ela é toda de metal, tudo mais resistente, mas é um perfil único, sem nenhum tipo de ranhura, nenhum tipo de slot que você possa anexar algum tipo de acessório, por exemplo, na guia paralela. Vem com 3 furos ali para você parafusar alguma coisa caso você queira. Mas a da Bosch é formada por 2 perfis, e um deles é fixado e deslizante, onde você pode inclusive inverter a posição dele e usar afastando a guia paralela do disco, usando uma guia mais baixinha para você cortar peças pequenas, peças estreitas mais próximas do disco ali, sem ficar com 8 centímetros de alumínio encostando na lateral do seu disco. Então nesse ponto a da Bosch é superior. Além do que você pode usar esse perfil deslizante como um bloco de parada para fazer cortes repetitivos usando aquela técnica do goniômetro com a guia paralela. Então nesse aspecto a da Bosch é superior. Um outro ponto para a gente finalizar esse assunto da guia paralela são os perfis onde essa guia paralela corre e é fixada. Na da Stanley, esses perfis são superiores, são mais robustos, mais bem construídos e mais resistentes, tanto o frontal, da parte da frente da serra, quanto o traseiro. No da Bosch são perfis mais simples e que não oferecem tanta precisão quanto os da Stanley. Ambas têm folga naquela extensão da mesa quando você abre ela. Tá? Ambas têm essa folga, só que na da Stanley é mais fácil de você corrigir, porque você consegue desmontar o sistema e fazer um embuchamento, já que o perfil é um perfil que tem um trilho mais bem construído ali dentro para uma peça correr dentro da outra. A da Bosch é bem mais simples, tanto o perfil frontal quanto o traseiro. Agora falando do disco original que vem com cada uma das serras. O disco da Stanley é um disco Xing Ling de 60 dentes multimaterial, funciona bem, funciona, só que não é o disco mais durável e nem a melhor opção que você tem aí para botar na sua serra de bancada. O da Bosch vem com um disco da linha Optiline de 80 dentes, excelente para corte de chapas principalmente, porém para corte de madeira maciça, principalmente madeira mais dura, ele não vai se sair muito bem. Tá? Para você que não sabe, quanto mais dentes, pior vai ser para você cortar madeiras densas, madeiras duras. Tá? Então, com madeira você usa normalmente discos de menos dentes e com chapas mais dentes. O disco da Bosch original é superior ao da Stanley e é bastante superior. Agora falando sobre o eixo onde o disco é acoplado na serra circular. A serra da Stanley tem um eixo de 5/8, ele tem mais ou menos uns 2,5 cm, eu acho, de comprimento total para fora da serra. Os 5/8 dá mais ou menos 16 milímetros, isso é uma medida padronizada. Os discos vêm com orifício de 1 polegada, 25,4 milímetros, ou então 30 milímetros. E tem no mercado buchas de redução para você usar todos esses discos na serra da Stanley. Tá? Isso é uma medida universal padrão. Na serra da Bosch você não tem eixo, você tem um flange de 30 milímetros onde você consegue encaixar o disco. Qual que é o problema disso? Você não tem eixo. Você tem um flange que você consegue colocar um disco de uns 3 milímetros e é só. Então se você quiser comprar um disco fresa, por exemplo, para fazer rasgos e encaixes, não vai servir na sua serra da Bosch. Mesmo que ele tenha orifício de 30 milímetros, não vai ter superfície suficiente para você acoplar. Se você quiser comprar algum outro disco para fazer encaixes, para fazer rasgos, que tenha uma espessura maior do que 3 milímetros, por exemplo, na base de acoplamento dele, você não consegue colocar isso na serra da Bosch. Ela não tem eixo, ela tem só um pequeno flange onde você consegue colocar um disco básico de corte lá. O cutelo ou faca separadora, na serra da Stanley você consegue ajustar a altura dele em 2 estágios, deixando ele ou acima do disco de corte ou abaixo no nível do disco de corte, o que permite que você corte, por exemplo, encaixes, rasgos em madeira, sem transpassar o disco, sem remover o cutelo da máquina. Na serra da Bosch o cutelo é fixo e é acima do disco de corte. Então se você quer cortar um encaixe, você tem que abrir lá, remover o cutelo, para daí conseguir fazer o corte do encaixe e depois colocar de volta.
Além do que, na serra da Stanley, esse ajuste ou remoção, por exemplo, você pode fazer sem o uso de ferramentas. Tem uma chavinha manual ali, uma alavanquinha, onde você solta, regula a altura do cutelo e aperta ela de novo sem uso de ferramenta nenhuma. Na da Bosch você precisa de uma chave específica para soltar os parafusos ali. Na da Stanley, com uma pequena alteração, já que a regulagem dele é manual ali sem ferramenta, você faz um pequeno corte no final ali da ranhura do trilho do cutelo, você consegue inclusive remover ele fora da serra circular sem usar nenhuma ferramenta. Então, ponto para a Stanley novamente. O sistema de elevação do disco, tá? O sistema que faz a serra subir e descer para aumentar a capacidade de corte dela. Na serra da Stanley, ele tem 2 trilhos guia que conduzem esse sistema para cima e para baixo, dando mais leveza, mais precisão e travando menos, deixando o sistema muito mais leve. No da Stanley, com um dedo, você gira a manivelinha ali e faz subir e descer o disco. Na Bosch tem um trilho só, é construído de uma forma um pouquinho diferente e é muito mais pesada a elevação do disco. Além do que, o fato de ter só um trilho guia, digamos assim, facilita muito mais o travamento desse sistema, já que todo ele pode torcer um pouquinho para o lado e travar dentro desse trilho. Então o sistema de elevação da Stanley é superior. Ambas têm engrenagens de plástico, tá? Então isso pode ser um problema a médio e longo prazo. Porém, se você manter o sistema limpinho, bonitinho, essas engrenagens tendem a ter uma durabilidade maior. Agora a questão da inclinação da lâmina para você fazer cortes em ângulo no sentido do comprimento. Na serra da Stanley você tem um sistema de cremalheira com engrenagenzinha ali, onde você acopla a engrenagem, vai girando o manípulo e você consegue ir com uma facilidade muito grande de 0 a 45 graus. Na serra da Bosch não existe esse sistema de cremalheira. Uma vez que você solta a trava ali no frontal da serra, a serra literalmente fica solta na sua mão. Você precisa suspender todo o peso da serra com a mão para conseguir fazer o travamento no ângulo. E isso acaba se tornando uma complicação porque é mais difícil de você acertar o ângulo que você quer colocar a inclinação da lâmina. Tá? Literalmente a serra fica solta na sua mão. Você soltou a trava, ela fica balançando ali, não tem nada, nenhum tipo de engrenagem, nenhum tipo de sistema de cremalheira que você consiga fixar isso e ir movendo devagarinho até chegar na posição que você quer. Então ponto para a Stanley de novo. A altura máxima, a capacidade de corte de cada uma das serras é muito parecida, mas o ponto aqui fica para 254 da Bosch. Com o disco reto em 90 graus, ambas cortam 8 centímetros, mas com o disco inclinado em 45, a Stanley corta 5 centímetros e a Bosch 5,5. Então, pelo meio centímetro a mais aqui, a da Bosch se saiu melhor nesse quesito. Ambas as serras vêm com motor de 1.800 watts, as duas mentem sobre a potência do motor, porque esse 1.800 é um pico de potência por alguns segundos e blá blá blá, aquela coisa do motor. Mas, na real, a gente nunca vai saber qual a potência real no serviço que cada uma dessas máquinas entrega. Mas as duas vêm com motor de 1.800 watts. A diferença fica por conta da rotação, dos RPM do motor. A da Stanley tem 4.800 RPM e a da Bosch 4.300. Eu, particularmente, prefiro a serra com maior RPM. Tanto que na minha serra atual, que é uma serra com transmissão por correia e polia, eu configurei para ela ficar na faixa dos 5.000 RPMs. E a qualidade do corte, principalmente de chapas, é superior com um RPM um pouquinho maior, com um giro um pouquinho maior. Na madeira maciça, se for uma madeira de alta densidade, esse RPM pode causar alguns problemas. Então tem prós e contras dos dois sistemas. Não vamos dizer que uma é melhor que a outra. Eu acho que as duas acabam tendo um equilíbrio bem decente nessa questão de potência e RPM do motor. Sobre o interruptor de ligar e desligar a máquina. A da Stanley tem um interruptor simples, como se fosse uma tecla de tomada, por exemplo, só que ao contrário, você puxa para ligar e aperta para desligar. Mas ele não tem nenhum tipo de proteção, por exemplo, quando há o corte no fornecimento de energia e depois a volta do abastecimento de energia. Então, se por exemplo, cair a energia com a serra ligada e você esquecer de tocar o botão, de desligar o botão, quando voltar a energia, a serra vai sair funcionando. A serra da Bosch vem com um botão eletromagnético que, ao cessar o fornecimento de energia, ele sempre vai voltar para o estado de desligado. Então ela é mais seguro, mais confiável, principalmente se você sofre com quedas de energia, por exemplo, na região onde você mora. O sistema de coleta de pó na serra da Stanley é bem decente, e isso se deve à vedação que tem na parte de baixo do disco, aquela capa que tem ali na parte de baixo, e principalmente a questão da mesa ser uma peça única, fechada, sem fresta, sem lugar para fugir a poeira para cima.
com exceção daquela capa do disco ali que é uma porcaria nas duas serras. Mas a da Bosch, por ter a mesa de chapa dobrada, tem pontos adicionais de fuga de poeira, que são as frestas que ficam entre as soldas das canaletas, dos trilhos que foram feitos na parte de baixo da mesa, da bancada da serra. Tá? Então a coleta de pó da Stanley é superior. Com algumas vedações pequenas, simples, você consegue deixar a eficiência próxima dos 98% na serra da Stanley. A da Bosch é um pouco mais complicada por conta dessas frestas na parte de baixo da mesa. E por último, a serra da Stanley vem com algumas rodinhas que, se ela não estiver no pé original dela, por exemplo, você pode usar ela como uma mala de rodinha e transportar ela de uma forma mais prática de um lugar para o outro. Isso é interessante para o marceneiro que não tem uma oficina, que trabalha no quintal de casa, por exemplo. Você pode construir um carrinho onde você coloca a serra em cima para trabalhar e a serra pode ficar destacada desse carrinho, economizando espaço, por exemplo. Quando você quer trabalhar, você fica com uma facilidade maior para transportar essa serra do local onde você armazena ela até o ponto de trabalho, por exemplo. Mas isso é uma questão bem pontual, bem específica. A da Bosch não, você obrigatoriamente tem que montar ela em cima dos pés, que ela vem com parafusos, e você não tem essa possibilidade da mobilidade. Eu não digo que isso chega a ser um ponto negativo, mas é um recurso que a Stanley oferece que a da Bosch não tem. Vamos resumir toda a ópera de tudo que eu falei aqui. O que eu penso a respeito dessas duas serras de bancada? A serra da Bosch, ela foi pensada desde o primeiro momento para ser uma serra para carpintaria, para você enfiar lá no canteiro de obra, cortar madeira para fazer a tesoura do telhado, o madeiramento, o ripamento das telhas, para você cortar ali uma madeira que você está fazendo caixaria, que você está fazendo, utilizando na sua obra, por exemplo, na obra que você está trabalhando. Então ela é uma serra, ao meu ver, pensada para carpintaria. A da Stanley também, originalmente, ela é pensada para isso, porém com pequenas adaptações, poucas mesmo, você consegue deixar ela muito decente para fazer marcenaria. Tá? Isso é o que eu penso das duas serras de bancada, é a minha opinião aqui, o que eu estou falando. Eu, olhando as duas pessoalmente, tendo as duas em mãos, uma do ladinho da outra, analisando todos esses pontos que eu listei no vídeo de hoje, eu jamais compraria a serra da Bosch. Tá? Eu acho que ela traz muito mais problemas do que soluções. Tá? Então, se eu tiver que escolher entre ambas, eu sempre vou escolher a da Stanley por conta de tudo o que eu mencionei nesse vídeo. Mesmo a da Bosch tendo alguns pontos positivos, eu não acho que eles justifiquem investir mais para ter menos pontos positivos, menos recursos, menos coisas que vão me trazer benefício enquanto marceneiro de final de semana. Ah, Ricardo, quer dizer então que você acha que eu devo comprar a serra da Stanley? Não. Eu disse o que eu faria e por que eu faria. Tá? Eu expliquei todos os pontos que eu considero relevantes nesse vídeo. Você precisa tomar a decisão. Você quer comprar da Stanley, quer comprar da Bosch, mas não toma a decisão só pelo vídeo do Ricardo. Tá? Eu acho que você, ao decidir por comprar uma dessas duas serras, deveria ir em uma loja física, pegar as duas serras, colocar uma do lado da outra e analisar todos esses pontos que eu expus no vídeo, para você pessoalmente poder ver se faz sentido ou não tudo aquilo que eu falei aqui. E a partir disso, sim, eu acho que você deveria tomar a sua decisão, juntando a informação do vídeo com aquilo que você está vendo ali na loja. Não estou dizendo que você precisa comprar na loja física, vai lá para olhar a máquina, para ver ela pessoalmente e para poder comparar as coisas que eu coloquei nesse vídeo aqui in loco, vendo as máquinas, tendo as duas na sua frente. Se você já tem uma dessas duas serras, eu gostaria muito que você deixasse a sua opinião sobre ela aqui nos comentários. Eu sei que tem gente que tem da Bosch e está extremamente feliz, assim como tem gente que tem da Bosch e está extremamente frustrado. Da Stanley é a mesma coisa. Então, se você tem uma das duas, deixa um comentário aqui abaixo. Tem links aqui na descrição do vídeo para ambas as serras, caso você queira comprar e você quiser me ajudar. Você pode comprar através do link aqui da descrição e você está dando uma força aí no sustento da família também. No mais, se você tem alguma dúvida, alguma crítica ou sugestão sobre ambas as serras ou sobre o vídeo que você acabou de assistir, você pode deixar um comentário aqui e se ele tiver uma base lógica e for educado, é claro que eu vou interagir com você e vou responder dentro da minha disponibilidade. No mais, eu te agradeço por assistir até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu te vejo numa próxima oportunidade.